Olá, R2, sejam bem-vindos ao comentário aí da primeira prova trimestral da SBA. Então, vem com a gente aí para a gente falar um pouquinho sobre o que rolou nessa prova. Metodologia científica, ponto que todo mundo adora, mas a gente tem que saber, tem que estudar, tem que saber um pouquinho aí de metodologia científica. Então, alternativa A, teste T de Student é aplicável para a comparação entre duas médias. Correto, né? Alternativa A, fácil, teste T de Student. O chamado desvio padrão representa a variabilidade média de uma distribuição da amostra estudada. Também está correta essa, né? A gente sabe o que é um desvio padrão. E o nível de significância representa a probabilidade com que uma hipótese nula pode ser rejeitada com segurança. Também está correta essa questão, né? Essa alternativa C também está correta. Essas duas últimas que eu acho que estão mais difíceis também e que são a que eu acho que gerou mais dúvida. O erro tipo 1 ocorre quando o tamanho amostral não é suficiente grande para detectar diferenças reais entre os grupos. Então, essa alternativa aqui, ela está errada, ok? O que é erro tipo 1? O erro tipo 1 é uma probabilidade de se rejeitar a hipótese nula, quando na verdade ela é verdadeira, né? Ou seja, você detectar um efeito falso. Então, isso que é a definição correta do erro tipo 1, tá? Os testes paramétricos são aqueles que exigem normalidade de distribuição. Até aí eu acho que está ok. Como exemplo, temos o teste Chi quadrado. Não, né, gente? Na verdade, aqui está errado, né? Os paramétricos, a gente usa o teste T de Student, e o ANOVA, tá bom? Então, aí são os testes paramétricos, quais são os que a gente utiliza. Monitorização cardiovascular, aqui caiu dentro da monitorização, eles escolheram monitorização cardiovascular entre tudo aquilo que a gente viu aí durante as aulas. Então, ele falou sobre monitoramento de pressão arterial e análise da onda para previsão da responsividade ao volume. Então, os índices dinâmicos de responsividade, então delta PP, variação de pressão sistólica, todos aqueles índices que a gente viu na aula. Primeiro, indicadores estáticos de pré-carga, como pressão venosa central, têm limitações e potenciais confusões bem documentadas. Isso é verdade, gente. É um teste estático aí, ele pode até te ajudar, mas ele não é o ideal, né? Quando a gente falava antigamente de, vamos ver a PVC do paciente para a gente repor volume, a gente usava isso porque a gente não tinha esses métodos ainda, mas hoje a gente viu que a PVC é bem inferior aos testes aí como o delta PP ou a variação da pressão sistólica. A variação de pressão sistólica é um indicador dinâmico de reserva de pré-carga e responsividade ao volume baseado em variações cíclicas na pressão arterial induzidas pela respiração. É isso, essa é a definição aí dos meus marcadores de responsividade a volume, ok? Então tá aí, está correta. Durante a inspiração e ventilação mecânica positiva, o aumento da pressão intratorácica reduz tanto a pré-carga do ventrículo esquerdo quanto a pós-carga. Na verdade, a gente tem uma redução importante da pré-carga, né? Então a pré-carga é o mais importante aqui e é baseado nisso que a gente acaba desenvolvendo, tendo esses índices. Então, considere aqui somente a pré-carga. Então, lembrar que esses índices estão baseados lá no Frank Starling, né? Lembrar, né? Aumento a minha pré-carga, aumenta o meu débito cardíaco. Uma VPS normal em paciente ventilado é de 7 a 10, com componente delta up da pressão sistólica de 2 a 4 e o delta down de 5 a 6 milímetros de mercúrio. Essa é a definição, está lá no livro, né? A gente sabe muito bem, então aí também está correto. Uma variação de pressão sistólica maior que 15 é altamente preditivo de uma alta pressão de oclusão pulmonar, não tem nada a ver com isso. Na verdade, tem a ver com a reposição volêmica, tá? Então não tem nada a ver com isso, com a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Lembrar que esse paciente é um paciente que vai responder a volume, tá naquela curvinha lá do Frank Starling, que se eu der volume, se eu fizer uma prova volêmica, eu provavelmente vou ter uma melhora no meu débito cardíaco. Também um ponto difícil, o sistema de administração dos inalatórios. O que foi caiu? Caiu um pouco aqui em relação ao circuito, né, de anestesia e também sobre alguns vaporizadores. Então, no sistema circular, a válvula unidirecional fica entre o paciente e a bolsa reservatório, e o fluxo de gás fresco, posicionado entre a válvula inspiratória e o canister absorvedor de CO2. Tá correto, tá bom, gente? Então, essa válvula unidirecional e a entrada tem que ficar na parte inspiratória mesmo do paciente, tá bom? Então, faz sentido isso. A válvula de ajuste de limitação, aquela válvula APL, tem como função regular a pressão no sistema, o escape, principalmente quando a gente está ali ventilando o paciente, né, na manual antes de intubar esse paciente, e deve estar localizado entre o paciente e a válvula inspiratória.
Não, já na alternativa de cima a gente viu que quem fica ali é o fluxo de gás frescos. Então olha lá, essa questão está errada. Existem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando se monta um circuito. E essas são as considerações que você deve lembrar. Então olha só, não é permitido fluxo gás fresco entre o paciente e a válvula expiratória. Não é permitido balão reservatório entre o paciente e a válvula expiratória. Não é permitido balão reservatório entre o paciente e a válvula inspiratória. E o pop-off entre o paciente e a válvula inspiratória, que era justamente o que falava a questão, né, aí da válvula inspiratória. Então, lembrar que saber isso, o que não é permitido. A gente sabe que no aparelho de anestesia isso já é feito de uma forma que já vem montado, né, com essa segurança, mas é bom a gente ter uma noção em relação a isso. A alternativa C era correta, falando do fluxo da válvula de oxigênio direto, aquele O2 que a gente aperta ali. Esse O2, quando a gente aperta, vai direto para o nosso circuito respiratório, tá? Não passa no vaporizador. É diferente do fluxo que a gente usa ali nos nossos fluxômetros. É um escape de gás ali, um fluxo de gás de alto, né, de 35 a 75 litros por minuto, que vai direto ali para o circuito do nosso paciente. Não passa pelo vaporizador, porque se ele passar pelo vaporizador, ele detona todo o vaporizador também. Alternativa D, vaporizadores de desvio variável, que são os nossos vaporizadores calibrados, fornecem uma concentração constante do anestésico, dependendo da temperatura do fluxo que passa pelo vaporizador. Não, esse vaporizador ele é calibrado, tá? Então, vaporizador calibrado não tem essa relação com temperatura, tá? Tinha isso com os fluxômetros universais. Aqui eles dão uma concentração constante do anestésico, independente de temperatura ou do fluxo que passa pelo vaporizador. Então, lembrar que quando tem a vaporização, acaba caindo a minha temperatura dentro do vaporizador. Isso diminui a minha pressão de vapor, diminui a minha eficácia de vaporização. Então, eles são calibrados para que, se isso aconteça, ele aumente o fluxo, tá? Né? Aumente aí a vaporização e dê exatamente o que você colocou lá no seu dial. E os vaporizadores, quando inclinados, podem preencher a área de desvio variável com o líquido anestésico, mas mesmo assim não altera a concentração anestésica final. Não, você nunca pode mexer, não pode deixar o vaporizador calibrado sair, né? Sempre ele tem que ficar naquela mesma reto, né? Porque senão ele pode ter um problema na sua concentração anestésica final. Então tá errado, né? Então inclinação altera a concentração anestésica final. E se você for transportar, tem um modo T, falei isso na aula, tá lá na nossa aula falando sobre os vaporizadores. Anestesia inalatória, teoria e técnicas. Sobre anestesia inalatória, o estado de anestesia geral é geralmente alcançado a partir de 1,3 Cand de um anestésico inalatório. Sim, quando eu tenho aí uma anestesia mais completa do meu sistema nervoso central, né? Lembre-se aí das definições de Cand, quando a gente falou isso no comecinho da aula e eu expliquei direitinho o aprofundamento da anestesia. Então, a anestesia geral a gente tem que estar acima do 1 Cand. 1 Cand é só a imobilidade do paciente. O 1,3 é o que a gente faz a anestesia geral. Na presença de espaço morto alveolar, o uso de alto fluxo de gás fresco durante a administração do anestésico irá atenuar o efeito de redução da capacidade do anestésico pelo alvéolo. Tá errado, né? Então, quando eu tenho isso, eu aumento o meu fluxo, geralmente eu aumento a minha indução, né? Acelera a minha indução, né? Então dá um efeito de aumento da captação do anestésio pelo alvéolo, tá? Então tá errado aqui essa questão. Os halogenados, de modo geral, causam redução do volume minuto, principalmente às custas do volume corrente, assim como redução da frequência respiratória dose dependente. Também é falso essa questão. A ação que tem no sistema respiratório é aumentar a frequência respiratória e diminuir o volume corrente. A gente tem mais ou menos uma preservação do volume minuto. Então essa alternativa está incorreta. Alternativa D, falando sobre o desflurano. Então, levando em consideração a elevada taxa de vaporização do desflurano, uma das características necessárias do vaporizador é ocorrer resfriamento forçado da sua câmara para se manter a evaporação do agente estável. Também está errado aqui, né? É falsa. Na verdade, o que eu preciso aí é fazer um aquecimento do reservatório. Ele é aquecido a 39%. Então, esse vaporizador especial para o desflurano, ele tem que criar aí
uma pressão de vapor alta de 1.300 milímetros de mercúrio a quase 2 atmosferas. Essa é uma diferença, então não é o resfriamento, na verdade, é o aquecimento do reservatório, senão a gente perderia aí a eficiência da vaporização e não seria possível a gente anestesiar com o desflorano, ok? Hipóxia difusional é hipóxia de Fick, em que eu tenho a saída rápida, principalmente dos nossos alvéolos, então eu anestesio um paciente com oxigênio e protóxido, se eu não continuo ventilando com oxigênio depois que eu desligo o protóxido, eu faço uma mistura de oxigênio e ar, esse protóxido sai rápido do alvéolo e cai essa saturação de oxigênio dentro e faz a hipóxia difusional. Então a hipóxia de Fick, ela sempre deve ser evitada quando eu utilizo o protóxido, eu sempre tenho que ventilar o paciente com oxigênio a 100% e nunca uma mistura de oxigênio com ar, tá bom? Sempre oxigênio a 100% para evitar a hipóxia difusional ou hipóxia de Fick. Muito bem, anestesia venosa aqui, falando um pouquinho sobre anestesia venosa total, anestesia alvo controlada. Alternativa A, após a interrupção da administração do Propofol numa infusão contínua, eu imagino, a redução do seu efeito clínico ocorre principalmente devido à sua eliminação. A gente sabe que não é assim que funciona a anestesia venosa total, existe toda a redistribuição, a diminuição da concentração no seu sítio efetor e também todos os componentes aí em relação à anestesia venosa total. Então não está relacionado aí à eliminação principalmente. Existe todo um mecanismo relacionado à infusão contínua aí do Propofol no alvo controlado. Alternativa B fala do Sufenta. Realmente o Sufenta é muito mais lipossolúvel do que o fentanil, também é uma droga super potente, mas tem melhor volume de distribuição, porque tem maior ligação às proteínas plasmáticas e tem uma depuração hepática maior também. Então existem essas características que vão influenciar também na infusão alvo controlada do sulfentanil. Entre os modelos farmacocinéticos para o Propofol existe o PEDFusor, que apresenta aí o volume do compartimento central e a depuração, uma correlação não linear com o peso. Lembrar que a criança apresenta aí alterações importantes, principalmente do volume de distribuição, do compartimento central. Tem muito mais água a criança, tem metabolizações diferentes, então os protocolos são diferentes, obviamente, dos adultos, por isso que foram desenvolvidos esses modelos aí para infusão na população pediátrica. Não há vantagem na infusão alvo controlada de remifentanil, tendo em vista seu pequeno volume de distribuição e rápida constante de equilíbrio. Remifentanil realmente é uma droga que, se você fizer uma infusão alvo controlada ou micrograma quilo minuto, lá que se fazia antes de aparecer na alvo controlada, parecia que não ia ter tanta vantagem usar a infusão alvo controlada. Mas a gente sabe que sim, existe uma vantagem significativa em relação ao custo. Então, a economia, né, é uma das vantagens aí, existe uma vantagem bem interessante, um gasto muito menor de remifentanil quando a gente faz infusão alvo controlada. E por último, o modelo de Marsh subestima a concentração plasmática real. Isso é verdade, ele subestima a concentração plasmática real, o que é bom, né, para o modelo de Marsh, porque aí a gente sempre sabe que provavelmente a concentração plasmática está maior e o meu paciente está dormindo. Então, isso é bom, é um bom ponto em relação ao modelo de Marsh.